Glória a Deus. Querido Senhor, posso ficar sentada? Não sei se já fizeram essa pergunta alguma vez. De cada vez que a minha fé é provada, como é que eu reajo? Qual tem sido a minha reação espiritual e material, espiritual e física, de cada vez que a tua fé é provada? Todos nós sabemos quando é que a nossa fé está a ser provada. Eu vou repetir. Todos nós sabemos quando é que a nossa fé está a ser provada. Nós temos consciência dos nossos pensamentos. Nada acontece sem nosso discernimento. E, portanto, se queremos ser sinceros, nós temos que dizer que temos conhecimento de todas as alturas em que a nossa fé está a ser provada. E qual tem sido a nossa reação? Quando sabemos que é o diabo que nos quer fazer isso, como nós dizemos, qual tem sido a nossa reação? E mesmo daquelas vezes em que não é o diabo, mas somos nós próprios, porque 90% das vezes o diabo está lá sossegadinho. Ele não é como o nosso Deus, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Portanto, muitas das vezes não é o diabo, mas é a semente que ele lançou em cada ser humano, a semente que ele lançou no mundo e que depois germinou e produziu fruto. E então, muitas das vezes, não é ele sequer que tem que provar a nossa fé. É a sua semente, somos nós próprios. É a semente do mal que está em nós. Mas, mesmo dessas vezes em que nós pomos as culpas no diabo, mas somos nós que temos que tomar uma decisão sobre o nosso comportamento espiritual, qual tem sido a nossa reação? Dizer primeiro Deus e depois o diabo? Dizer primeiro Deus e depois eu? Ou dizemos deixa andar, logo se verá? Será o que Deus quiser que seja? É tão bom colocar as coisas na mão de Deus assim, não é? Descartar-nos em Deus. Eu entreguei a minha vida a Deus e, portanto, olha, vai ser aquilo que Deus quiser que seja. Eu gosto, faço. E olha, o meu futuro a Deus pertence. Já ouviram isso em qualquer lado? O meu futuro a Deus pertence. Mas eu quero te dizer que o teu futuro não pertence a Deus se o teu presente não pertencer a Deus. Se o teu presente, a tua forma de viver atual, não pertence a Deus, como é que esperas em Deus sobre o teu futuro? Meus amados, em princípio, iremos falar sobre esse mesmo futuro. Mas para falarmos do futuro, temos que falar do presente. E falar do presente é conhecermos-nos a nós próprios. É sabermos, termos consciência, termos a sinceridade de saber o que é que de nós já entregamos a Deus. O que é que de nós ainda falta entregar a Deus? Procurar a orientação de Deus, quer naquilo que de nós já entregamos a Deus, quer daquilo que de nós ainda não entregamos a Deus. Isto é buscar Deus em primeiro lugar. Quando nos perguntamos como estamos e quando esperamos que Deus nos ajude a viver no presente a sua vontade.
porque vivendo no presente a sua vontade, o nosso futuro junto dele, então, está assegurado. Amém? Antes de entrar propriamente na pregação, e com base nesta pergunta de cada vez que a minha fé é provada, ou então, qual é a nossa reação quando o diabo, quando nós próprios, ou então, quando nós falamos... Deixem-me tentar explicar aquilo que vai dentro de mim neste momento. Estamos aqui nesta dicotomia, estamos aqui nestas duas fases que ou é o diabo ou somos nós próprios. E parece que não há vida para além destas duas partes. Ou é o diabo ou somos nós que nos testamos a nós próprios. Dá a impressão que o mundo é só feito de maldade, dá a impressão que o mundo é só feito de coisas más, dá a impressão que no mundo tudo é vão, tudo é inútil. E é mau quando nós não encontramos nada de bom na nossa vida. E é mau quando nós não encontramos nada de bom nos familiares com quem nós lidamos. E é mau quando nós não encontramos nada de bom na sociedade. Porque muita coisa é má, mas nem tudo é mau. E só o facto de nós sermos cristãos, e só o facto de nós sermos salvos, e só o facto de nós estarmos aqui, e só o facto de haver igrejas abertas, e só o facto de haver pessoas que põem Deus em primeiro lugar, e só o facto de nós podermos respeitar os outros e de os outros nos respeitarem, já são algumas coisas boas. E muitas das vezes a nossa fé é provada não só quando somos confrontados a fazer o mal. Eu vou repetir. A nossa fé é provada não só quando somos confrontados a fazer o mal. Se nós não soubermos dar uma resposta boa a um pedido bom, estamos a ser confrontados também com a nossa fé. Se temos a oportunidade de explicar a alguém a palavra de Deus, se alguém nos procura porque sabe que pode encontrar através de nós um pouco de luz, um pouco de carinho, um pouco de compreensão, um pouco de respeito, e quando vem à procura disso em nós não temos a capacidade de lhe dar esse carinho, de lhe dar esse amor, de lhe dar essa resposta certa, de lhes falar da palavra de Deus, estamos a pôr a nossa fé em causa. Estamos a pôr a nossa fé em causa. Porque não sabemos responder como convém a quem nos procura. Eu gostaria hoje de pegar aqui num hino e vou... Não está ensaiado, naturalmente. Deixem-me fazer aqui um monólogo. Deixem-me contar aqui a história de um hino à minha maneira. Pode ser? E eu cuido de ter a maneira de Deus em mim. Amém? Há dias estava eu ali ao pé do supermercado e vi assim um grupo de crianças ao longe, todas elas com um bloco e com uma caneta, uma esferográfica, um lápis. E calculei que deviam estar a fazer algum trabalho para a escola. Então uma delas virou-se na minha direção, olhou para mim, veio a correr e disse: "Senhor, bom dia." Disse: "Olá, puto, bom dia. Senhor, posso fazer uma pergunta?" "Está bem, podes fazer a pergunta. Mas ouve lá, é sobre política, é sobre a crise, é sobre a escola, é sobre o trabalho, é sobre quê?"
A minha professora diz que é uma pergunta sobre tudo. É sobre tudo ao mesmo tempo. Não tem que ser só política, não tem que ser só escola. É uma pergunta. Só que eu tenho que fazer a pergunta a 5 pessoas diferentes. E o senhor é a primeira pessoa a quem eu vou fazer a pergunta. Posso fazer a pergunta? Posso? Podes, mas ouve lá, como é que tu te chamas? Eu sou Carlitos. És? Então olha que eu já fui Carlitos também. O senhor está a brincar comigo. Então está a dizer que já foi Carlitos. Eu disse, hoje sou Carlos. Já não sou Carlitos. Né? Opa! O senhor está a entrar comigo. Não estou a entrar, eu já fui Carlitos, hoje sou Carlos. Mas não tenhas problemas. Portanto, diz-me lá, qual é a pergunta? Ele olhou para o bloco e disse, é esta. O que é preciso para ser feliz? Eu olhei para ele. É mesmo isto que a professora mandou. O que é preciso para ser feliz? Está bem, eu posso-te responder. Mas olha, vais escrever o que eu te vou dizer. Vou. Então, olha, na primeira linha, escreve assim. Amar. Nós, quando amamos, sonhamos. São coisas boas. Portanto, na linha de baixo, escreve assim, sonhar. Agora, espera aí. Mas quando nós sonhamos, não nos podemos deixar levar pelos sonhos, não é? Porque senão o amor deixa de ser amor, passa a ser uma paixão. De maneira que puseste amar, puseste sonhar, agora põe pensar. E quando uma pessoa pensa é porque está viva. Portanto, em baixo põe viver. Já pus. Agora diz-me lá, uma pessoa quando vive, sente as coisas, não é? É? Então, Carlitos escreve lá, sentir. E quando nós sentimos o gozo, a verdade, a luz, a flor da vida, nós temos que fazer o quê? Chorar? Não. Então escreve lá, sorrir. Então diz lá o que é que tens aí escrito. Amar, sonhar, pensar, viver, sentir e sorrir. Então agora vamos lá completar isso. Qual foi a tua pergunta? O que é preciso para ser feliz? Então já tens aí o princípio de cada linha. Agora vais escrever à frente aquilo que eu te vou dizer. E como eu gostei da maneira como tu perguntaste, eu vou-te responder da mesma maneira. E tu escreves à frente. Amar como Jesus. A irmã Donzília sabe. Diga lá como é. Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Eu parece que não escrevi tudo. Mas eu reparei que ele olhou com atenção.
provavelmente estava à espera de uma outra resposta. E é a pergunta que eu faço esta manhã a todos aqui. O que é preciso para tu seres feliz? Se fosses abordado por uma criança como esta, a fazer o seu trabalho de escola, e te perguntasse o que é preciso para seres feliz, amados, não é só cantar os hinos. Não é só repetir as palavras que os outros escreveram. É viver cada palavra, é viver cada emoção, é viver cada sentido. Se te perguntassem o que é preciso acontecer na tua vida para que tu sejas feliz, o que é que cada um de nós tinha preparado para dizer? Olha, se me saísse o Euromilhões. Olha, eu queria que a minha filha arranjasse emprego. Eu queria que, olha, o problema que há lá em tribunal ficasse resolvido de uma vez por todas. E mais, e mais, e mais, e mais. Qual seria a tua resposta se uma criança te encontrasse na rua e te perguntasse o que é preciso para seres feliz? Eu agora, como já namoro, eu quero é casar. Qual seria a tua resposta a uma criança como esta? A uma pergunta tão direta. O que é que te faz feliz? Ou o que é que precisas de ter mais para seres feliz? E que englobe tudo, seja política, seja desavenças familiares, seja desestruturação, seja do que for. O que é que tu precisas para ser feliz? O que é que tu tens para dar aos outros, para que os outros vejam que tu és feliz? Que tu tens a palavra de Deus em ti? Qual era a tua resposta? Ou será que já te fizeram a pergunta e tu não respondeste como aqui foi respondido? Irmão é feliz. Irmã é feliz. Felicidade. O que é isso de felicidade? Neste mundo, como as coisas andam, Filipe, quem é que pode ser feliz? Melhor é falarmos sobre outra coisa. Felicidade, olha feliz. Olha eu feliz. Olha quem me dera. Eu estou a ver aqui na cara de algumas pessoas que já vos fizeram esta pergunta. A senhora é feliz? Olha, lá na igreja onde a senhora vai, a senhora é feliz? Por acaso até sou. A igreja é pequenina. Somos poucos. Feliz até sou. E olha, e como é que vai a sua dor nas costas? Não respondeu. Mesmo quando lhe fazem a pergunta como deve ser, se é feliz na igreja, se está feliz com Deus, eles não dão a resposta. Respondem com outra pergunta. Eu sei que a senhora andava atrapalhada com isto e com aquilo. Como é que está? Já está resolvido? São alturas como estas que a nossa fé é provada. Não é só quando somos convidados a fazer o mal que nós somos provados na nossa fé. Até quando somos convidados a dar uma resposta positiva e uma resposta espiritual e não a damos, estamos a ser testados na nossa fé. Estamos a ser confrontados na nossa fé. E como é que nós respondemos? O que é preciso para ser feliz? Faz, irmão, faz, irmã. Pergunta-te a ti neste silêncio. O que é que te falta para ser feliz? Ou se podes dizer que, mesmo que te falte tudo no mundo, tu és feliz.
porque tens a salvação, porque tens Cristo, porque pertences a Deus. Eu não preciso de mais nada para ser feliz, porque eu estou refugiado em Deus. Eu vou mandar algumas crianças ter convosco. Vou. Ou então eu tiro o casaco, visto os calções, pego num bloco e numa caneta e vou ter convosco. Tiro os óculos, faço assim umas diabruras. Xixa não, que vocês viam logo que era eu. A mim podiam-me não conhecer, mas conhecendo a xixa já sabiam que era eu. Mas a verdade é que aquele miúdo, aquele puto, Carlitos, ouviu com atenção o que eu disse e olhou-me e disse: Seu Carlos, eu não estava à espera de uma resposta tão bonita. Foi mesmo lindo aquilo que eu ouvi. Mas olha, Sr. Carlos, eu não tive tempo de escrever tudo. Não te importa de repetir outra vez, mas olha, canta assim mais devagarzinho. Canta assim mais devagarinho para eu escrever tudo. Pode ser? Pode. Então, o que é que tens aí escrito? O que é preciso para ser feliz? Está bem, essa parte já sei. Agora, vamos lá ver. Então, com atenção. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus. Está? Ok. E agora? Sentir o que Jesus sentia. Está certo. Agora, como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de cantar isto assim mais devagarzinho, assim mais devagarinho, e vi que ele tinha escrito tudo, os olhos do puto não saíam do papel. Levantei-lhe assim o queixo, o rosto, e disse: olha, aquilo que eu disse é uma verdade muito importante para ti e vai ser uma verdade muito importante também para a tua professora quando ler isto. Portanto, agora não alteres esta verdade, ok? Quando transmitires isto, quando passares isto a limpo, não te enganes. Tens que ser fiel ao passares isto a limpo. Ele abraçou-me, deu-me um beijo e afastou-se. E ia a traulitar. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Mas depois eu fiquei a olhar para ele, mas ele voltou-se para trás e disse: Sr. Carlos, a professora mandou-me fazer 5 perguntas a 5 pessoas diferentes. Mas sabe uma coisa? Já não vou perguntar a mais ninguém. Porque ninguém vai conseguir dar uma resposta mais bonita do que esta. E lá foi. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ele voltou-se para trás e disse: Sr. Carlos, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu hoje sou Carlitos, mas amanhã vou ser um Sr. Carlos. E lá se foi. E eu fiquei a pensar se teria respondido bem àquela pergunta.
Eu fiquei a pensar se a minha resposta teria sido verdadeiramente a mais bonita. E pedi a Deus que aquelas palavras pudessem ser uma bênção para o Carlitos e até uma bênção para a professora. E que a professora gostasse tanto daquelas palavras que as lesse à turma inteira e à escola inteira. Então, fui a caminho de casa e fui jogando com o que se passara. E aquilo que se passou foi isto que nós vamos cantar agora. Amém? Um dia uma criança me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que me falou, e disse que era lindo que eu falei, pediu que repetisse, por favor, não dissesse tudo de uma vez, e perguntou de novo de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Já sabes. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu acabei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei na sua cara e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi cantando assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o
que dormia muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormia muito mais feliz. Até amanhã, se vocês quiserem. Estou bem assim. Quando forem perguntados se são pessoas felizes, já sabem o que responder. Já repararam que há uma oportunidade de falarem de Cristo? E quando nós somos convidados a falar de Cristo e não o fazemos, fomos testados na nossa fé e perdemos. Perdemos em favor do diabo. Porque não remimos o tempo. Porque não aproveitamos todas as circunstâncias, e não estou a falar naquelas circunstâncias de sermos nós a tomar a iniciativa de ir procurar alguém. Estou a falar naquelas situações em que Deus até manda as pessoas ter connosco para nos perguntarem sobre a razão da nossa fé. Amados, isto é pregar o Evangelho, sabe? Isto é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não tem que ser só dar as chegas quando elas precisam de ser dadas, naturalmente. Nem nos circunscrevermos a certos rituais ou a certas doutrinas, porque pregar o Evangelho é também ver Deus naquilo que nos move no dia a dia. No dia a dia das nossas vidas. Dar testemunho de Deus, dar testemunho de Jesus no nosso dia a dia é pregar o Evangelho. E é por isso que, mais importante que tudo, é, através da nossa vida ou através de qualquer pregação, falar sempre de acordo com a palavra de Deus. Mais bonito do que ouvir grandes preleções ou dons de palavra, o mais importante é que aquilo que se ouça esteja de acordo com a palavra de Deus. Isso é que é importante. E é por isso que eu digo que podem duvidar daquilo que eu digo, podem duvidar daquilo que eu disser, mas não duvidem daquilo que está escrito na palavra de Deus. Que aquilo que está escrito na palavra de Deus, a base daquilo que está escrito na palavra de Deus, pode ter diferentes interpretações, mas é importante que de uma maneira ou de outra, interpretando de uma maneira ou de outra, tudo vá centralizar-se naquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, um pregador só fala em nome de Deus quando fala aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se o pregador que prega, se o pregador que fala, se o pregador que anuncia, se o pregador que diz, fala, prega, diz coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, então não pode falar em nome de Deus. Então diga que são as suas convicções. Então diga que é a sua instrução. Então diga que são as suas capacidades. Então diga que é a sua filosofia e a sua teologia própria. Não diga que é a palavra de Deus. Porque para poder dizer que fala em nome de Deus, tem que falar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Concordam comigo? Amém. Eu espero que sim. Hoje e sempre. Amém?
E hoje vou continuar a falar de um tema sobre o qual nunca ouvi ainda ninguém falar. Mas há algum problema eu não acabar a mensagem no mesmo domingo? Não, acho que não. Não é que eu já esteja habituado a fazer e só faça isso de propósito a contar convosco. Não. Já pode ser que o Espírito diga assim: epá, hoje o pessoal não está virado para aí e, portanto, vamos lá acabar a mensagem hoje. E a gente acaba, não é? Porque nós estamos aqui é para fazer aquilo que o Espírito Santo nos faz sentir que devemos fazer. E o Espírito Santo fala ao nosso espírito. E nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo aonde? Na nossa mente ou no nosso espírito? No nosso espírito. No coração não é, que a gente já sabe que o coração não tem nada a ver com isto. Mas é no nosso espírito. E se o Espírito Santo fala ao nosso espírito, nós já somos suficientemente crescidos para controlarmos o nosso espírito. É o que a Palavra de Deus nos diz. Como é que diz a Palavra de Deus? Que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Não diz, como alguns dizem, que o Espírito Santo está sujeito aos profetas. Não é isso que está lá escrito. O Espírito Santo não está sujeito a ninguém. Mas o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Eu posso sentir no meu espírito uma verdade, mas o Espírito Santo dizer-me que esta verdade é para ti, não é para anunciares. E então eu, como profeta de Deus, ou como homem de Deus, digo, eu sinto no meu espírito, mas eu tenho que controlar o meu espírito, porque o Espírito Santo de Deus me diz que esta mensagem é só para mim, não é para ser anunciada. Mas muitas das vezes o Espírito Santo até diz assim: podes desenvolver este assunto, mas fica para a semana. E não é o facto de eu deixar um assunto para a semana que o Espírito Santo se vai embora, ou que a revelação do Espírito Santo deixa de existir. Não. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo deixaram de ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, quando o Espírito Santo nos diz alguma coisa ao nosso espírito, pela sensibilidade espiritual, nós, em cumprimento daquilo que está escrito na Palavra de Deus, devemos analisar, devemos conferir e saber se é para agora, se é para depois, se aquilo que o Espírito nos está a dizer é para os outros, para ser transmitido, ou é uma verdade que precisa de ser primeiramente analisada dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Aquelas passagens, não vamos entrar por aí agora, que às vezes, em algumas igrejas, há um irmão que está a falar em línguas, depois vem outro que começa a falar em línguas, depois vem mais outro que começa a falar em línguas. É para ali, depois aparecem panelas de pressão, depois às tantas já ninguém se entende. Eu já tenho dito desde o princípio, se há pessoas disciplinadas, o Espírito Santo é a mais disciplinada de todas. É por isso que o apóstolo Paulo diz, se alguém está a falar em línguas, mas se outro é levantado, cale-se o primeiro. E quando diz cale-se o primeiro, está a dizer o primeiro zangue-se com Deus? Não, alguma coisa se está a passar, porque a palavra do primeiro não tenha o mesmo valor. Ou não seja sensível e a palavra do segundo esteja mais de acordo com a vontade de Deus. Mas também quer dizer o seguinte, que temos que ser, por isso que a Bíblia diz, que uns julguem os outros, em termos espirituais. Porque eu também já assisti a uma pessoa, a um irmão, naquele caso era uma irmã, estar a dar uma mensagem de Deus sentida, sabíamos, víamos, sentíamos mesmo que era da parte de Deus, no entanto levantou-se outra com uma mensagem completamente diferente que nos arrefeceu completamente. Alguém dirá assim, a Bíblia diz, se levantar outro, que se cale o primeiro.
Mas nós é que temos que ser suficientemente espirituais para saber se a voz que se levanta depois é mesmo de Deus ou é da carne. Eu sei que muitos não podem compreender isto, mas são verdades que têm que fazer parte de nós. E é por isso que o discernimento espiritual é muito importante. Porque nem sempre nós podemos levar à letra aquilo que a Bíblia diz. Porque quando a Bíblia diz, se um fala em línguas e outro depois também tem mensagem, cala-se o primeiro. Mas o que é que a Bíblia está a dizer? Está a dizer quando se comprova que a palavra do segundo é a continuação do primeiro ou a unção não se perde. Agora, se alguém está a falar em nome de Deus e depois há uma interferência e a unção nunca desaparece, mas a unção congela. Eu quando digo que a unção congela, quer dizer que o Espírito Santo sai de nós? Não. Uma coisa é termos o Espírito Santo em nós. E outra coisa é a manifestação do Espírito Santo em nós. São duas coisas completamente distintas. Nós podemos e continuamos a ter o Espírito Santo no nosso espírito, mas podemos sentir uma frigidez, podemos sentir uma repulsa, podemos sentir um choque com a pessoa que se levantou pela segunda vez. O que prova que não era da parte de Deus, mas a primeira é que falava em nome de Deus. Os irmãos estão a tentar perceber. Eu não era para falar nisto, nem tão pouco. Mas só para dizer que não podemos também pôr a palavra de Deus a dizer aquilo que ela não diz. A palavra de Deus é para ser respeitada na íntegra. Mas que temos que ver o contexto do que ela fala e quando fala. Porque se não pegamos em versículos da Bíblia e pomos-nos a dizer coisas contra Deus. Portanto, há sempre um contexto, há sempre sabedoria, há sempre discernimento, há sempre revelação. Quando a Bíblia diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, não vamos buscar um outro exemplo. Se eu estiver a falar em línguas, aparecer outro, eu calo-me, porque o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Não, a Bíblia não diz que o Espírito Santo é que está sujeito ao profeta. E é por isso que nós procuramos dar toda a liberdade ao Espírito Santo, porque não podemos, de maneira nenhuma, impedir o Espírito Santo de se manifestar. Portanto, nada de confusões. A presença do Espírito Santo é uma coisa. A manifestação do Espírito Santo é outra. E muitas das vezes, por uma atitude, ou por um gesto, ou por uma palavra, se deixar que a carne suba ao de cima, a manifestação do Espírito Santo é que é reduzida. Mas o Espírito Santo continua a ser o mesmo. E normalmente, quando acontece este exemplo que eu dei aqui de uma irmã levantar-se a falar em nome da carne e ter abafado aquilo que o Espírito Santo queria dizer, também não há problema, porque ela vai se cansar e vai calar. E depois Deus vai continuar. O que prova que o Espírito Santo fala ao nosso espírito. E o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. E não é por deixar para amanhã, ou para depois da amanhã, ou para daqui a uma semana, que a mensagem deixa de ter valor. Porque quando vem de Deus, produz sempre os efeitos para o qual ela foi enviada. Amém? É importante que se fale só aquilo que está na palavra de Deus. Se é que queremos dar o testemunho de que estamos a falar em nome de Deus. Se viermos para aqui e dissermos, eu estou a falar em meu nome pessoal, então posso dizer as baboseiras todas que eu quiser. Posso dizer as asneiras todas que eu quiser. Mas então também escuso de subir para aqui. Convido-vos para fazer uma reunião fora daqui. Mas na casa do Senhor, nós procuramos e procuraremos sempre falar em nome de Deus.
E falar em nome de Deus significa falar de acordo com a palavra de Deus. Amém? E uma das coisas importantes é que, antes de ir ao tema base, eu vou ler aqui um versículo em Hebreus e depois começaremos. Aqui em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 5, diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés divinamente foi instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus lhe disse: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Irmãos, tudo o que se passa no mundo, e como diz aí, podemos aproveitar esse versículo, é uma figura, é uma sombra das coisas que se passaram, que se passam ou se vão passar no céu. Adão e Eva caíram? A criação era perfeita e deixou de ser perfeita? Também os anjos eram perfeitos e alguns deixaram de ser perfeitos. O ser humano testado entrou em desobediência? Entrou. Também os anjos entraram em desobediência. A terra ficou contaminada pela desobediência do ser humano? Ficou. Também as regiões celestiais ficaram contaminadas pela desobediência dos anjos. O resgate, a redenção pela santificação do que estava contaminado na terra também ficou comparada à redenção que alguns lugares celestiais precisavam para serem redimidos. Porque, assim como vai haver um julgamento do ser humano, também vai haver um julgamento dos anjos. E se alguns seres humanos irão viver eternamente afastados de Deus, também muitos anjos irão viver eternamente afastados de Deus. E se muitos seres humanos irão viver junto de Deus, também muitos anjos irão viver junto a Deus. Portanto, conforme o apóstolo diz, tudo o que se passou, se passa e vai passar no mundo, é uma sombra, é uma figura daquilo que se passou, que se passa e se vai passar nos céus. Ponto final, parágrafo. Só quem não quiser entender é que não entende. E então nós temos que ver uma coisa aqui. O que é uma sombra ou uma figura? O que é uma sombra? Se eu puser a luz a bater em mim, fica uma sombra na parede. Mas o que é uma sombra? É uma silhueta. É um espaço. Pode ter o contorno correto, se a luz for muito forte, mas se a luz até for muito abrangente, até pode ser uma sombra esbatida. Mas uma sombra é sempre um espaço sem pormenor daquilo que recebe a luz, ou não é? A minha sombra não tem lá os meus olhos, nem sequer os meus óculos, nem sequer a cor do meu casaco. Ok? É uma sombra. É um espaço que delimita, quando muito, o objeto que sou eu, mas que não é a cópia fiel do objeto. A minha sombra é igual à minha pessoa. É apenas uma sombra. É quando Moisés recebeu a visão do santuário para a construção do templo, que Deus tinha dito: anda cá, Moisés, olha, estás a ver aqui este boneco que eu te vou fazer? É assim que eu quero que tu faças a Arca da Aliança, está bem? Ou é assim que eu quero que tu faças o candelabro. Mas olha, para tu não te enganares, eu mandei o anjo Gabriel fazer uma estatuazinha, mas era muito pesada para eu estar a trazer os utensílios todos. Eu fiz aqui uma estatuazinha, só para tu veres como é, para tu teres a ideia de como é. Acham que Deus fez isso? Trouxe um bonequinho de cada uma das coisas. Agora é mais fácil, não é? Com a imagem tridimensional. Mas, quer dizer, trouxe um bonequinho de cada coisa.
lá do santuário celestial e mostrou ao Moisés: olha, Moisés, faz assim, eu quero que faças assim. E o Moisés ficou com aquilo na cabeça. E o que eu acredito é que Moisés entrou mesmo nos céus, é que Moisés entrou mesmo no templo celestial. Naturalmente que não estou com isto a dizer que Moisés entrou no templo celestial com o seu corpo físico. Não. O que teve, isso sim, teve a revelação em seu espírito. Das duas, uma. Ou sem sair do seu corpo, ou tendo sido arrebatado em espírito, como o foi Paulo ou como foi João. Moisés não entrou no templo celestial como Jesus viria a entrar. Jesus viria a entrar no templo celestial com o seu corpo glorificado. Cristo entrou no templo celestial e entrou no Santo dos Santos e chegou junto do Pai, apresentando-se como vencedor. É verdade que não sabemos aonde é que está, aonde é que é o tabernáculo de Deus, o tabernáculo celestial. Nós não temos capacidade para ver, para compreender. Nós ainda nem conseguimos sair deste universo em que estamos. Quanto mais conhecer coisas para além do universo. Ainda agora estamos a sair do nosso sistema solar. Estamos a sair através de imagens. Nós não temos capacidade para saber onde está o tabernáculo de Deus. Mas uma coisa nós sabemos, é que Ele existe e está à nossa espera. Amém. Mas Moisés teve acesso ao santuário celestial. Como Paulo teve acesso ao paraíso. Como João teve acesso à Nova Jerusalém. E tudo lhe foi mostrado, não através de uns bonequinhos, mas através de uma realidade. E por isso Moisés sabia, e o apóstolo aqui também sabia, que as coisas que estão neste mundo são uma sombra, são uma figura das coisas que estão no mundo celestial. E eu até creio, mas agora faço um parênteses para dizer que sou eu que penso assim. Eu até creio, se um dia fizesse um estudo sobre os dias da criação, encontraria a fórmula como foi criado o mundo celestial. Porque nós fazemos a análise aos dias da criação e há coisas que eu não consigo explicar. Quanto mais estarmos a meter na criação do mundo celestial. Mas naquilo que nós podemos compreender do mundo físico, vemos que há um mundo celestial paralelo. E que tudo quanto acontece no mundo físico é uma sombra, é uma figura daquilo que acontece no mundo espiritual. E é por isso que eu vos quero falar de um assunto que está na palavra de Deus, que nós não analisamos muito bem, mas que é de extrema importância para a nossa vida espiritual. Porque se não tivermos esperança nesta palavra que eu vou anunciar, se não pusermos a nossa fé nesta verdade, somos as mais miseráveis das criaturas à superfície do mundo. O que quer dizer que, embora digamos que estamos à espera da eternidade para vivê-la com Deus, a verdade
é que ainda não compreendemos o que é a eternidade em Deus. Gênesis 1:31 diz-nos simplesmente isto. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Viu tudo quanto tinha feito. E depois, como é a parte B do versículo, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Por aqui nós vemos que no sexto dia Deus acabou de fazer tudo. Não é? Mas agora vamos ao capítulo 2, no verso 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia. Mal. Então acabou no sexto dia ou acabou no sétimo dia? É a Bíblia que está errada? Ou somos nós que não temos espiritualidade para compreender esta diferença? Diz-nos que Deus viu tudo quanto fizera no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. Acabou tudo e achou que tudo estava pronto. Mas depois, no versículo 2 do capítulo 2, diz que Deus acabou tudo não no sexto dia, mas no sétimo dia. O que é que está a falhar aqui? É que Deus, antes de descansar no sétimo dia, antes de descansar, preparou o descanso. Deus fez tudo quanto tinha a fazer em termos de matéria, em termos físicos. Mas depois vem a parte espiritual. Acham que Deus precisava de descansar? Deus estava assim tão cansado. Não era num dia que Deus ia descansar de fazer a obra toda que fez em 6 dias. Deus não precisava de descansar. Mas quando se diz que Deus descansou no sétimo dia, estamos a dizer que Deus preparou um descanso no sétimo dia e só depois de ter preparado o descanso do sétimo dia é que descansou. E nós vamos ficar por aqui. Mas quero que compreendam que no sexto dia Deus completou toda a obra física da criação. Mas no sétimo dia Deus não descansou logo. Deus ainda preparou um descanso. E só depois de ter preparado um descanso no sétimo dia é que Deus descansou. Por outras palavras, a criação estava incompleta se Deus não tivesse criado um descanso para aqueles que iam participar da criação. A criação não era viver só ao dia 1 ao dia 6, era usufruir dela, mas depois da criação havia um descanso preparado por Deus para aqueles que vivessem na criação. Ficamos por aqui, está bem? Eu agora ficava aqui até, mas tem que ser. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar
chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, continue a ser uma realidade em nós. Por Cristo Jesus.